Olá, sou Rodrigo Buchardet, da SVA Tech. Agora esta chamada está Aí. sendo gravada. Olá, sou Rodrigo Buchardet, da SVA Tech, uma empresa que nasceu em 2001 com o intuito de vigilância de herbes. Tivemos um contrato com a Telemig Celular e o nosso case foi a primeira transmissão de imagem via celular. Hoje estamos fazendo esta live maravilhosa com nada mais, nada menos que David Santos, PhD, top voice de inteligência artificial. Vitor Calazan, nosso especialista em vídeo analítico da SVA Tech. Roberto Teixeira, nosso cientista organizador da inteligência artificial. Bem, vamos lá, nosso case então. Vamos iniciar aqui com o Vitor, dando exemplos na prática de vídeo analítico. Por gentileza, Vitor. Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sabemos quando vocês estarão vendo esse nosso bate-papo de visão computacional. Para a gente é um prazer estar aqui, levando um pouco da tecnologia, da prática, né, do que nós já estamos entregando, notadamente na indústria 4.0. Então, eu Vitor Calazan, sou head de negócios de contas industriais, em que a gente leva a visão computacional na prática, na ponta, e a gente vai apresentar aqui, né, Buxa, os cases de sucesso da SVA Tech que a gente vem entregando. Então, peço licença aqui para compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa apresentar esses cases. Quando tiver ok para vocês, por gentileza, me dê um feedback. Ok? Bom, acredito que sim. Então, a gente vai apresentar aqui alguns modelos de operações de tecnologia computacional e inteligência artificial, operando e auxiliando a indústria em diversos pontos, seja pontos de manutenção preditiva, de segurança, de cercamento virtual, em que a tecnologia já chegou. A inteligência artificial hoje já é uma realidade e a SVA Tech é uma das startups que tem conseguido entregar esse valor na prática, empregar a tecnologia, que a gente vai passar aqui, né, tanto da parte conceitual, metodológica, e inicialmente já apresentando para vocês como isso está se desdobrando lá na ponta, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, vamos apresentar aqui algumas dessas soluções, e esse é o nosso lema, né? A gente busca com a visão computacional transformar dados visuais, câmeras comuns em verdadeiros agentes de inspeção, trazendo insights poderosos. Essa é a revolução do vídeo analítico. Bom, só para credenciar um pouco a SVA, hoje a gente está presente dentro dos maiores players globais na área de mineração, de logística, de transporte. Hoje já são mais de 200 projetos de visão computacional e inteligência artificial rodando na prática, mais de 100 clientes do porte de CSN, Gerdau, MRS, Vale, grande parceira da SVA Tech, e nossa solução é já rodando em mais de 5 países, né? Bem, a gente separou aqui alguns cases de aplicação na prática da indústria 4.0. Então, que imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, a gente vai tentar apresentar aqui algumas imagens das nossas, do vídeo analítico, rodando em diversos objetivos diferentes. Primeiro que a gente separou aqui, né, turma, é a aplicação da visão computacional para a manutenção preditiva de equipamentos. A gente separou aqui, por exemplo, esse case na área de detecção de anomalias de vagões, mas o objetivo aqui é a gente expandir o horizonte de capacidade de aplicação da inteligência artificial para as mais diversas possibilidades que eventualmente vocês têm hoje na indústria. Então, olha só a capacidade que a gente tem hoje de fazer essas detecções. Aqui, por exemplo, o nosso analítico está programado para fazer a manutenção preditiva de inspeção de molas de vagões. Então, a gente chama a atenção
para a velocidade em que esses vagões passam. Então, o analítico ele consegue pegar a operação acontecendo em tempo real. E ela é bastante fina, porque a gente consegue fazer a análise, inclusive, das molas laterais um pouco mais escondidas, né? Então, com isso, a gente consegue gerar savings para o cliente, do ponto de vista de que essa inspeção agora é em tempo real. Eu consigo criar e gerar dashboards em tempo real para o cliente e consigo ainda colocar para ele uma curva de qualidade desses equipamentos, né? Quando, eventualmente, ele já dá sinais de desgaste, para que o cliente ele possa ter ali uma atuação preventiva e não pare a operação. Com isso, a gente tira tempo de campo, otimiza o custo e agiliza, né, o cliente essas manutenções. Um outro case, né, deixa eu passar mais adiante para ver aqui. Mais uma vez, a gente buscou trazer para vocês aqui alguns cases em que a visão computacional ela tem sido estressada ali para que consiga trazer detecções complexas, difíceis e bastante finas, em movimento. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está fazendo a detecção de anomalias em transportadores, né, alimentadores de sapato, britadores. Então, eu consigo ver se está faltando algum item, se está faltando uma porta, um parafuso, distanciamento entre elas. A gente consegue medir, a gente consegue inspecionar, dimensionar e fazer isso tudo integrado dentro da rede neural, com dashboards, relatórios e acionamentos, tanto pop-up ou locais, caso haja alguma necessidade de resposta à detecção. Então, se eventualmente está faltando uma porta ali, o distanciamento com ela está diferente do que é o natural, né? Então, a gente consegue mandar notificações pop-up, notificações web, acender luzes de LED para acionamento local e visualização de campo, né? Então, as respostas são as mais diversas possíveis. E falando de manutenção preditiva, esse case é bastante interessante, que aqui a gente está pegando o desalinhamento de coletes. Então, a gente transforma pixels em milímetros, né? E, com isso, a gente consegue trazer para o cliente esse desgaste acontecendo em tempo real, em milímetros, né? Então, a precisão é bastante grande. Todos esses são cases reais que a gente está fazendo aqui, de operações que já é no campo. E a SVA, ela, inclusive, consegue vencer essa barreira do ambiente controlado, né? A gente consegue, com os nossos estudos, nossos técnicos de campo, engenheiros, especialistas, equipamentos que têm a capacidade de gerar esses resultados e performar bastante em campo, né? Ainda falando de manutenção preditiva, esse é um outro case, esse é um case de sucesso, um case que a gente recebeu, fomos campeões em desafios de challenge, onde a gente consegue olhar em tempo real as anomalias de bolhas, rasos, danos de borda em correias transportadoras, TCLDs. Com esse case, a gente evitou mais de 1.200 horas de paradas não programadas para o cliente, gerando savings na casa de milhões de reais. E, enfim, é a tecnologia sendo empregada para gerar resultados práticos hoje para a indústria. Então, avançando um pouco agora para outros cases, agora na área mais de apoio a operações complexas, a gente vai apresentar para vocês esse case aqui, também campeão do Gerdau Challenge, que é o engate de panelas de CUSA. Essa é uma operação extremamente complexa, não só pela complexidade do ambiente, uma serraria muito particular, um ambiente muito hostil do ponto de vista dos equipamentos, né, de visão computacional, são mais sensíveis. E aqui a gente tem um exemplo de como a visão computacional está auxiliando o operador da ponte rolante com o engate do movimento da panela. Né? Aqui é uma panela de CUSA, ela pesa mais ou menos 14 a 18 toneladas, quando cheia. Ali a gente tem aço líquido, né? Ele sai dali a temperatura de torno de 1.500, 1.200 graus. E com a visão computacional, a gente tem conseguido
colocar uma camada a mais de segurança para essa operação, né? Já existem ali, na internet, tem algumas imagens, né, de como o dano é gigantesco quando ocorre um transbordo de uma panela dessa, né? Então, com a visão computacional, eu consigo gerar essa segunda camada de double check de segurança para o operador da ponte, escrevo para ele em tempo real essa operação e confirmo, olha, está engatado, pode estar aparelho. E aí a gente tem todo um arcabouço de topologia, de materiais e equipamentos, que a gente leva isso para a ponte, sinais digitais, e ali a gente escreve em tempo real para o cliente em mosaico, né, o nosso blockchain, nossa plataforma etc., onde ele consegue ver essas operações em cada ponto de engate e desengate, se houve o correto engate com união da panela, esquerda, direita e auxiliar. Esse é um case de bastante sucesso e a SPA tem conseguido entregar isso para os nossos clientes. Aqui um outro ponto de visão de como a visão computacional está auxiliando essas movimentações e operações de maior risco na indústria. A gente tem alguns outros cases aqui que a gente vai trazer para vocês. Uma outra parte aqui, agora mais em apoio à produção, né? Aqui a gente está utilizando visão computacional para fazer a medição e inspeção de cargas. Estamos trazendo aqui apenas um exemplo na área de carregamento de vagões de minério. A gente tem outras dezenas de cases também na área de inspeção do transporte rodoviário de cargas. E aqui o legal é o seguinte, a gente tem um nível de coroamento de perfil de enchimento de minério em vagões. Isso é performance, é KPI de performance da turma para ver se os vagões estão tendo esse padrão de carregamento, está tendo ali um subaproveitamento de carregamento do vagão. E com a visão computacional, a gente consegue medir isso, estratificar, quantificar, sair da análise empírica que era feita por inspeção visual humana, e vamos para uma análise quantitativa e qualitativa de dados do cliente. Isso é muito legal. Além disso, eu consigo ler os caracteres pela tecnologia de OCR e falar qual estação foi, qual terminal, qual vagão, e gerar essas informações para o cliente. Né? Um outro case também aqui, a gente, claro, é a mesma tecnologia, um outro ponto de posicionamento é que a gente está olhando minérios em borda de vagão. Né? Aqui tem uma pegada também bastante com relação ao ESG, porque quando a gente tem minério na borda do vagão, à medida que esse vagão ele vai transitando aí pelas vias, pelas ferrovias, ele eventualmente esse minério cai enfim, danifica solo, além da perda do minério, há também essa contaminação do solo. Então, esse cliente tem culturalmente já está intrínseco a cultura do ESG, e a SPA-TEC vem apoiando muito na descarbonização. A gente tem alguns projetos sobre toda essa pegada ESG, com visão computacional auxiliando a indústria nesse sentido. E aí, eu faço um match do OCR, eu sei qual vagão que é, qual que é a estação, como é que está a qualidade desse carregamento, dessa carga, e aí, em tempo real, eu aciono o cliente, tanto com acionamentos locais, ou acionamentos web, mobile. Então, isso é muito interessante, tem tido uma procura muito grande. Ainda com relação à inspeção de cargas, né? Aqui, por exemplo, esse case que está no cliente nosso na parte de mineração, em que a gente faz análise se chegou carregado, se o caminhão, se está vazio, né, como é que está o nível de performance do empreiteiro, do passeio, né, se entrou carregado, saiu vazio, se entrou vazio, saiu carregado, enfim, com visão computacional a gente consegue auxiliar o cliente também nesse sentido. Ainda falando de visão computacional em apoio ao operações da indústria, a gente traz um outro que também bastante complexo, difícil de ser entregue, que é a análise de granulometria por visão computacional. Nesse caso, a gente está usando visão computacional para fazer a análise de matacos. Matacos são pedras de minério, né, que, em tese, nesse estágio do TCLD, não poderia estar com essa densidade. Mais uma vez, a gente sai de uma análise empírica que era feita pelo cliente, com expressão visual humana,
e a gente vai para a área quantitativa e qualitativa, trazendo dados reais de como é que está a performance do gritador. Eventualmente, esse gritador lá na ponta, ele não está performando bem, está com um desgaste do dente, e não está gritando bem o minério. Né? Então, a gente consegue fazer vamos dizer assim, esse match junto com o sistema do cliente. Então, por meio de API, eu já integro isso ao sistema de gestão do cliente e a gente já faz um plug ali para cercar toda essa parte de qualidade do processo do cliente. Bom, com relação à preservação da vida, a gente tem dezenas de projetos. Né? Cercamento virtual, invasão de redstone, adequação à NR12. Então, por exemplo, cases desse tipo aqui, né, em que a gente vê um colaborador eventualmente sobrepondo um processo estabelecido de segurança, né? Então, eu consigo identificar quando aconteceu, quem foi, né? Nesse caso aqui, a gente tem um transportador de boletos desse cliente e, em tese, esse colaborador não poderia passar por cima desse equipamento, né? Então, a gente gera esse dado para preservar, inclusive, a vida do próprio colaborador, né? Gerando dados quantitativos, qualitativos, em tempo real. Nesse caso aqui, o supervisor dela já recebeu na hora a notificação web do evento, ele abre o aplicativo e ele vê exatamente esse stream de vídeo aqui. Então, a SBATEC tem conseguido performar muito com relação ao stream de vídeo pela nossa forma de programação. Forma de programação em baixa, a gente utiliza muito os frames e a gente deixa isso bastante leve para que os pagamentos sejam o mais rápidos possível. Bom, a gente tem uma demanda de projetos também com automação de drones para áreas amplas, então a gente tem a capacidade de colocar o nosso analítico embarcado em câmeras por drone, em que eventualmente a câmera local instalada identificou, por exemplo, aqui nesses cases, né, um princípio de incêndio ou um superaquecimento de um rolete na correia transportadora. Isso pode gerar um pulso automático, o drone levanta o fogo, vai, faz a inspeção. E aí a gente tem assim, uma série de projetos, desafios já em andamento, provas de conceito, em que a gente faz medição de estoque de minério em céu aberto. A gente tem inspeções de barragens com voos de drone. São uma série de possibilidades de aplicação do analítico integrada a outros gadgets que a gente consegue cobrir grandes áreas, né? Então, a ideia foi trazer para vocês aqui, pessoal, muito sinteticamente, algum desses cases de sucesso que está em prática. Tudo que a gente mostrou para vocês aqui são soluções da SBATEC que já está rodando na indústria 4.0. Então, por isso, a SBA tem tido aqui alguns reconhecimentos e premiações, porque a gente entrega. Diferente de algumas outras startups que ainda está na fase de validação da hipótese, de teste de modelo. Isso é legal, porque também, dentro das indústrias, a gente vê ao time da indústria 4.0 incentivando essas startups para que sejam cada vez testem melhor a tecnologia, sejam aderentes aos seus desafios, né? A SBA já está entregando, né? Então, a gente tem bastante orgulho de mostrar para vocês esses cases, né? E, basicamente, né, as principais vantagens que a gente tem é o seguinte: com visão computacional, a gente tem conseguido melhorar as operações, melhorar o serviço, melhorar a segurança do cliente. A gente tem personalizado a nossa tecnologia, a demanda do cliente. A gente faz a adoção do projeto, a gente entende o desafio, controla o case junto com o cliente, eventualmente entende a infraestrutura do cliente, porque o nosso negócio é vender equipamentos, materiais. Então, o nosso negócio é modelo SaaS, a gente vende o analítico e a gente faz, inclusive, então, a adoção que o cliente tem de infra. Claro que a gente tem todo o equipamento necessário para que todas as soluções rodem em campo. Mas esse é um dos diferenciais da SBATEC. O nosso ROI
é muito mais rápido, o payback é muito mais curto, e justamente porque a gente consegue utilizar a sua infra existente, a gente tem conseguido reduzir de dias para horas o processamento do cliente, uma análise de desvio comportamental, uma manutenção preditiva. Então, a gente tem conseguido encurtar as distâncias e a gente sabe que o tempo hoje para a indústria é muito precioso. Então, a gente tem conseguido atuar muito e performar bastante. E, obviamente, o custo-benefício que a SVA-Tech tem proporcionado hoje não tem sido encontrado com as demais startups que tentam soluções do mesmo nível, porque a gente já está até no modelo de scale-up. Né? Nossas soluções estão validadas, a gente tem um amplo arcabouço de treinamento de rede neural, de biblioteca. Então, o nosso Smart Visio está performando muito bem. E, com isso, eu termino aqui o meu bate-papo. Quero saber se ficou alguma dúvida aí. Enfim, e abro aqui para os meus colegas a palavra. Eventualmente, a gente quer avançar, porque tem muita gente boa para falar aí hoje. Sensacional, Vitor. Muito obrigado pela apresentação. Resumindo, então, a SVA-Tech, ela trata as imagens, ela entende quais são as anomalias das peças, a peça faltante. A gente também trabalha o laser exclusivamente, tratando o laser para poder identificar se milimetricamente, se você tem um buraco no caixão do vagão, se tem uma trinca, uma operação crítica, né? E agora o nosso mestre David Santos, PhD e top voice de inteligência artificial, vai nos contar aqui quais são as camadas da visão computacional. Antes eu queria fazer uma pergunta para o Vitor aí. Parabéns, Vitor, pela apresentação, muito bacana que essa empresa tem feito no país, né? Sendo uma referência nacional nessa área de implementação com agilidade das tecnologias de visão computacional. Fiquei curioso, Vitor, assim, do ponto de vista de aceitação no início da SVA. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho da história do início, não sei se Rodrigo, Roberto, esses paradigmas que vocês vêm quebrando, né, para a implementação desses sistemas inteligentes nas empresas desse país. Se vocês puderem explanar um pouquinho sobre essa questão da história, do início, e como foi essas interações com os clientes, ia ser muito interessante. Sem dúvida. A SVA ela tem uma história muito ligada à expertise do seu CEO e do seu corpo técnico. Se reuniram, então, três, vamos dizer assim, pessoas bastante experientes, Roberto Tarantino, Rio Campos, que são pessoas que já vinham de uma experiência de tecnologia, e, dedicando essa oportunidade, eles construíram essa solução mais adequada para o ambiente industrial. E isso vem muito da experiência de campo. Isso é um diferencial, viu, David? Obrigado pela pergunta, porque quando a gente vai para campo, né, o nosso time de campo fala a mesma língua do pessoal de operação lá na ponta. Né? A história da SVA, então, ela nasce da prática, da expertise das lideranças com relação à prática de operações de campo de grandes indústrias. E aí teve o match perfeito do time de desenvolvimento com o time de campo, de pessoas experientes na parte de siderurgia, de mineração, com um outro time experiente na parte de desenvolvimento, de programação, de lógica. E quando essa turma se encontrou ali em 2014, puxa, até trouxe, que eles já tinham uma experiência anterior, né? Mas em 2014 eles viram um momento perfeito de colocar essas soluções em prática. E é por isso que a SVA está conseguindo entregar hoje, viu, David? Porque o aprendizado de máquina, junto com a experiência de campo, hoje a SVA entrega aquilo que outras estão ainda validando hipóteses. Né? Então, por isso que a gente não pode nem apresentar muito aqui das imagens dos mais de 200 projetos em campo, mais de 200 quilômetros de correia transportadora, porque a propriedade intelectual da SVA é um ativo bastante importante
Então, o que a gente pôde apresentar, a gente mostrou aqui, cujo objetivo era só mesmo abrir o horizonte de possibilidades de entendimento dessa solução na prática. Mas essa é a história. E a gente entende que a gente está vivendo um outro momento da história. A SVA agora ela passa a ser um scale-up, né? E esse caminho só está começando. Foram 10 anos de preparação, de entendimento, de melhoria, de performance, de teste, de hardware, de software, de gadgets, de versões, né? E hoje a gente já está com uma plataforma robusta e testada para a gente ir nesse novo estágio da SVA Scale-Up, levando essa tecnologia prática para a indústria 4.0. Obrigado, Show de bola, show de bola. Então, vou aqui compartilhar minha tela para poder comentar algumas coisas, né, desse momento de interação aqui na intenção. Não sei se vocês já estão vendo aí. Sim, apareceu. Já, né? Já estão vendo aí, né? Então, como eu estava falando, a ideia aqui a gente dá uma pincelada a respeito de algumas nomenclaturas, né? Pensando assim na pessoa do curioso que quer entender um pouquinho a fundo como é que funciona isso no backstage, né? Na parte mais teórica. Então, trazer uma pincelada de algumas nomenclaturas que eu quero que vocês depois possam pesquisar, aqueles mais jovens que estão aí iniciando na área de visão computacional, que querem entrar no mercado, querem ser um profissional da área. Então, aqui o intuito não é vocês, de alguma maneira, sair 100% entendendo o que vai ser falado aqui, porque necessita de uma carga teórica muito maior do que um simples bate-papo de 20, 30 minutos. Então, a ideia é que vocês comecem a entender como funciona esses sistemas inteligentes, como funciona, nesse caso aqui, as redes neurais convolucionais, que são as responsáveis pela extração das características desses objetos que a gente, na maioria das vezes, tenta detectar. Tá? Então, a ideia aqui é que vocês comecem a ver as nomenclaturas, vejam as nomenclaturas, anotem, pesquisem, comecem a tirar dúvidas a respeito dessas situações. E assim, em geral, entender a lógica por trás de, poxa, como eu detecto um determinado objeto? Como eu classifico um sistema de visão computacional? Qual a diferença de detectar em vídeo e em imagem? Ensina a prática. O que é que acontece aí? O que é que eu vou ter que programar a respeito dessa situação? Então, eu criei essa para, basicamente, a gente iniciar nas nomenclaturas dos glossários a respeito dos termos técnicos relativos à visão computacional. E eu trago aqui uma arquitetura, galera, chamada LeMet, certo? Essa tudo em visão computacional, ele passa pela evolução da tecnologia, e ao longo dos anos, diferentes arquiteturas, ou seja, diferentes estruturas de redes neurais, nesse caso aqui convolucionais, foram desenvolvidas com aplicações específicas, né? Nesse caso aqui, a LeMet, ela possui, no caso, 6 camadas, entre elas camadas de redução de dimensionalidade e extração de características de diferentes frames, vamos dizer frames em geral, tanto de aplicações de imagem como de vídeo, que possibilitou aí essa maior assertividade nesse processo de detecção. Tá? Então, na década de 90, lá atrás, a gente pensa que a inteligência artificial é uma coisa mais recente, mas não. Lá na década de 90, algumas arquiteturas, né, de modelos matemáticos já foram desenvolvidas pensando nesse aspecto. Pode falar, Vitor. É só porque eu
eu acho que não está não tá tendo a transição do seu slide. Sim, eu ia comentar também. Talvez você precise compartilhar a tela inteira, mas não está saindo da primeira lâmina, não. Ah, sim, sim. Beleza, beleza. Acho que agora foi, né? Agora foi. Tá. Sim. Beleza. E o que eu havia de seguinte, dizendo, né, da evolução, né? Da evolução dessas tecnologias, né? Essa arquitetura específica foi lá desenvolvida na década de 90, né? Específica para esse processo de tratamento de imagem e detecção de objetos, né? Que a gente entende por arquitetura nada mais é do que um sequenciamento, né, de modelos matemáticos que vão pré-tratar, de alguma maneira, algumas imagens, alguns frames, em diferentes aplicações. E para um conceito inicial, né, do que é a visão computacional, né? Então, eu enxergo ela como um campo da inteligência artificial que permite os computadores interpretem e atendem conteúdo visual do mundo ao seu redor. Então, dependendo da necessidade de cada um, das aplicações, a gente consegue entender mais especificamente uma palavra que vocês vão ouvir muito na área de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, que é detecção de padrões. Então, o que a gente mais busca é identificar um determinado tipo de padrão em determinado segmento. Então, o Vitor mostrou aqui manutenção preditiva, detecção padrão específico ali, que são algumas anomalias presentes em molas, né, em alguns carregamentos de linhas férreas. Isso é muito importante. Então, esse termo padrão, ele é muito recorrente aqui na nossa área. E hoje em dia, a visão computacional tem muitas aplicações, né? Atualmente, a gente vê a SBATEC muito na área indústria, né? Na indústria 4.0, e é um dos campos de aplicação muito grande da inteligência artificial, da visão computacional. Outros que vão crescendo aí, que é a parte das Smart City, né? Que é pensar cidades inteligentes, né? Principalmente identificando pessoas com conflitos, com problemas com o governo, identificando pessoas, identificando objetos, nesse caso, de transportes aqui nas avenidas para melhorar o fluxo de trânsito e tudo mais. Também tem a parte de objetos voltado para a área da medicina, que vem iniciando todo o processo também de inovação nessa área de aplicações de detecção de sistemas médicos, né? O Cérebro Libanês, recentemente, mostrou uma matéria onde ele fala o seguinte: o médico suportado por inteligência artificial é um médico melhor. Então, é muito bacana que também a comunidade está mudando esse paradigma e entendendo que tecnologia está aí a suporte, né, das pessoas em geral. E assim, essa lâmina é bem interessante aqui para quem está iniciando aí no processo de visão computacional. Então, tudo em visão computacional, galera, começa em dados, tá? Começa no processo de captura de imagens. Então, capturando imagem. Então, processo de aquisição de imagem. Então, a gente tem nossos sensores, uma participação importante, do ponto de vista de ter uma câmera, nesse caso de visão computacional, uma câmera muito boa para estar coletando esses vídeos e, consequentemente, paralelo a isso, a gente está coletando diferentes frames, né? Que são recortes desses diferentes vídeos. Uma segunda etapa a gente tem nos nossos sistemas, e todo o sistema de visão computacional também, em geral, eles apresentam um processo de necessidade de pré-processamento, que, na verdade, você ter um arquivo, uma extensão mais adequada, e você ter os processos de dimensões padronizados, que, às vezes, você vai capturar imagem, coleta imagem de diferentes bancos de dados, e essa imagem ela possui distribuições de tamanho muito diferenciado, que pode dificultar nesse processo de extração de características ao passar pelas diferentes camadas de filtro. Então, quero que vocês levem aí adiante. Então, um importante processo é a captura de imagens, né? Então, o segundo grande processo é o processo de padronização dessas imagens através
de uma visão de pré-processamento delas, na onde a gente vai igualar, principalmente, a dimensionalidade dessas imagens, né? Padronizar isso, né? E essas camadas de pré-processamento. A terceira etapa, muito clássica, é o processo de segmentação. Então, esse é um termo novo aí para vocês, tá? Então, quando o Vitor, ele pega ali e segmenta aquela região das molas, então ele está segmentando, ele está delimitando o escopo do objeto que ele quer detectar. Então, é muito importante essa etapa também da delimitação do escopo da aplicação da detecção do objeto com visão computacional. Então, a gente começa a isolar as áreas de interesse. Então, é muito importante essa etapa aqui, onde eu vou isolar as áreas de interesse. Basicamente, é um processo de rotulação, que eu também posso chamar, delimitei minha área de interesse. E em outro tipo de arquivo, eu vou rotular, dizendo que aquela área é determinado aspecto. Por exemplo, na detecção de máscaras, né? Na época da Covid, teve um produto muito importante, que foi detectar a presença ou não de máscaras das pessoas que estão nas ruas. Então, ali existia um processo, uma etapa de visão computacional voltada para segmentação, na qual eu observo e seleciono, né, exatamente a pessoas com máscara e sem máscara nesse processo, né, segmentando a área de determinado interesse. Essa é uma etapa importante aqui de toda a essência dessa parte de visão computacional, essa delimitação dessas áreas. E outra parte mais importante, e já final, é exatamente utilizar a Deep Learning, né, CNN, esse processo de convolução, para extrair as características dessa imagem. Então, a extração de características, né, nesse reconhecimento e interpretação desses padrões, é mais uma etapa utilizada em todo o âmbito da visão computacional. Então, é muito legal vocês vislumbrarem essas etapas. Aquisição de imagens, pré-processamento, segmentação, delimitação da área de interesse e agora um foco em extração de característica, ou seja, onde diferencia essa imagem do total das imagens existentes no banco de dados. E aqui eu tenho alguns glossários, exatamente para vocês entenderem. Nesse caso, desse exemplo que a gente está trazendo, a LeNet 5, né, uma arquitetura clássica, muito utilizada em toda a parte de detecção de objetos. Dave, a LeNet 5 tem aplicações exatamente, ele pode ser utilizado em todos esses produtos, por exemplo, da SVA, detecção de objetos? Sim, ele pode ser utilizado. Claro, hoje existem arquiteturas muito mais modernas a respeito disso, mas vocês, em mente, vocês têm que entender que quando eu aumento o grau e a complexidade da minha arquitetura, quando eu consigo botar mais camadas, ou seja, mais funções para tratar as minhas diferentes imagens, eu corro um risco, que a gente chama na modelagem de overfitting, é quando eu não consigo, meu sistema, ele não aprende, na verdade, meu sistema, ele decora, eu costumo dizer, né? Então, o que a gente pensa que o sistema aprendeu, na verdade, ele não aprendeu. Porque, para aprender, ele precisa generalizar o aprendizado em qualquer outro input de dimensão N. Então, o que eu quero dizer é a complexidade das diferentes arquiteturas, elas podem ser um cobertor curto, na qual eu posso aumentar minha complexidade da minha arquitetura no processo de detecção, melhorar, mas ao mesmo tempo com um risco maior de ter um overfit, no qual o meu sistema ele não aprende, ele decora os padrões. Então, eu não desejo que o meu sistema ele decore os padrões. Fica sempre na mesma... Decorar é botar o box sempre no mesmo ponto local em qualquer imagem. Isso a gente chama de overfit, tecnicamente. Mas eu quero que ele aprenda, eu quero que ele reconheça um padrão de uma imagem que ele nunca viu dentro do seu banco de dados. Tá? Então, a LeNet 5 é uma das arquiteturas que possibilita esse processo de detecção. Existe um nomezinho muito interessante que nessa área chamada
camada convolucional. O que é isso? O que é isso quando a gente fala de convolução? Na verdade, é bem simples, galera. Então, você tem assim, ó, uma imagem, ela é uma matriz, quando a gente faz uma transformação em linguagem de máquina, tá? Então, quando eu choco uma matriz, que é, na verdade, uma imagem, uma representação em linguagem de máquina é uma matriz. No caso, uma imagem, uma matriz bidimensional. Quando eu choco isso, né, com outro tipo de matriz, eu estou fazendo exatamente uma convolução. Então, para você já botar no banco ou no glossário de vocês, quando aparecer em convolução, qual é a primeira imagem que tem que vir à cabeça de você? É uma operação matemática no qual eu tenho um sistema bidimensional, voltado para a imagem, e existe uma operação com outra matriz numérica para a obtenção de um terceiro fator, de outra dimensão, no caso, com mais camadas. Então, convolução é uma operação, tá? Matricial. Então, quando esse nome aparecer para vocês já vão ficar sabendo disso. Mapa de característica também é algo muito utilizado, que seria o resultado do processo de convolução. Então, o resultado do processo de convolução, ele é denominado de mapa de característica. Então, mapa de característica é o resultado do processo de convolução, no qual eu tenho diferentes tipos de operação. Isso da minha imagem de entrada, uma série de matrizes, né, presentes nas minhas camadas convolucionais, certo? Então, é importante a gente ter esses dois conceitos, né? Convolução, uma operação, e o mapa de característica, o resultado da convolução. Ela aqui, exatamente o que acontece na LeNet. É toda uma visão mais macro, a gente vai passar por cada uma e para a funcionalidade de cada uma. O que é importante saber aqui? Basicamente, o que a gente quer trazer é qual é a função de cada camada dentro desse processo de convolução, né? Utilizando uma CNN que é chamada de LeNet, né? Essa é a arquitetura específica. Então, primeira coisa, essa é uma visão geral, né? Como eu falei, ela é desenvolvida na década de 80, e início eu tenho uma imagem, certo? Eu tenho uma imagem de input, aqui o input, ó, minha imagem, 32 por 32 de dimensão. E a primeira camada, então a imagem ela vai se chocar pela primeira camada, fazendo uma convolução, né? A gente está falando aqui como é a interação da imagem. A imagem, David, é a imagem lá segmentada? Sim, é a imagem segmentada. Ela já com a minha área especificada? Isso. Agora, entrando no processo de extração de características, isso, para depois eu ir para o processo de treinamento dessa máquina? Isso mesmo. Então, a primeira parte aí, pega uma imagem qualquer, nesse caso aqui já uma imagem delimitada, né? Nesse caso aí uma imagem, de dimensão 32 por 32, essa exatamente dimensional. Eu choco essa imagem com um filtro, que a gente chama, né? Uma camada convolucional da primeira camada, né? E vou transformar ela numa redução, né? 28 por 28, utilizando 6 folhas. Então, você vai perceber que a primeira camada convolucional, ou seja, a primeira camada de operação, ela vai gerar aqui exatamente um sistema de dimensão 28 por 28 com 6 layers, 6 folhas de dimensão. Então, você sai dessa camada de aqui, 32 por 32 e migra um choque, né, que é esse produto matricial, para algo relativo em torno de 28 por 28 e 6. O que é que acontece? Esse aqui é o primeiro mapa. Então, eu tenho 6 mapas de características extraídos na primeira camada. Então, você vê o potencial da primeira camada de CNN no processo de extração da característica de qualquer tipologia de imagem. Cara, esses filtros não passa nada. Não passa nada. Então, a gente, para detecção de borda, para detecção de qualquer outra tipologia de segmento que estejam presentes na imagem,
esse tipo de filtro aqui, convolucional, M6, ele tem essa capacidade de detectar todas essas particularidades. Outro nome dado a essa camada, esse filtro é chamado também de kernel. Então, você aplica um kernel de primeira camada para mudar a dimensionalidade dessa imagem. Certo? Então, é isso. Essa segunda camada, ela implementa um que a gente chama de média de pooling, um pooling média, de alguma maneira, né? Ela também faz uma operação convolucional, mas agora ela tem um objetivo vai manter a quantidade de mapas de características, ou seja, aquelas diferentes folhas com diferentes características. Cada folha dessa, galera, é uma matriz, tá? Dimensão N por N, tá? Com essas 6 folhas de diferentes características. Agora, o que você percebe na segunda camada, tudo que for pooling, um aprendizado bacana, tudo que for pooling layer, ele tem um objetivo de fazer o achatamento, a dimensionalidade, a redução da dimensionalidade. Então, você tem o filtro que extrai as características. Vamos lá, aprender. Você tem o filtro, a primeira camada, que extrai as características e cria um mapa de características da imagem. Você tem aqui a sua segunda camada, com o objetivo bem claro de fazer o quê? Uma redução de dimensionalidade. Tudo que for pooling, camada pooling, vai fazer essa redução de dimensionalidade, utilizando exatamente o quê? As operações convolucionais. Então, isso fica bem claro aí para vocês. Então, a gente vai ficar sempre alternando essa perspectiva de ter mais mapa de características. Galera, o que é mapa de características? Exatamente as características presentes na imagem, o mapeamento da imagem em si, de cada uma delas em si. A terceira camada, que é uma camada convolucional, que também tem objetivos exatamente de aumentar o número de mapas de características, ou seja, que eu consiga extrair ainda mais valor das minhas diferentes imagens. Ou seja, a terceira camada, a camada convolucional, você vai perceber aqui, diferente da primeira camada, que eu gerei 6 mapas de característica da minha imagem, a terceira camada, eu já vou gerar aqui, 16 mapas de característica da minha imagem. Você percebe que esse tipo de arquitetura, ele é bem robusto nesse processo de extração de características de diferentes imagens. Claro, eu estou com uma imagem ali simples, né, uma letra. Então, isso aqui é como se você estivesse usando um elefante para matar uma formiga, mas essa necessidade, né, de aumentar os mapas de características, você diferenciar e depois você fazer um aprendizado de mapa com eles, o aprendizado de máquina com esses mapas de características vai trazer uma maior profundidade dessa atividade no seu processo de detecção de objetos, depois de objeto segmentado. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Terceira camada, eu já tenho 16 mapas de características. Eu tinha uma imagem de entrada, né, bidimensional. Você vê que agora ele já passou pelo processo de achatamento na operação convolucional de pooling, né? Vamos observar, são 6 camadas, né, essa arquitetura. Nós vamos para a quarta camada, você vai perceber aqui também a redução, né? Ele é pooling, então ele vai reduzir mais uma vez a dimensão, né, desses mapas. Então, eu continuo tendo 16 mapas de característica, mas agora com a dimensão 5 por 5 aqui. Então, eu fiz uma redução de dimensionalidade também nessa quarta camada. E na quinta camada, eu já tenho aí as diferentes saídas. A minha última camada de características, a sexta camada, eu já tenho um vetor. Né? Legal? Então, olha o aprendizado aqui. Olha o aprendizado aqui. Eu tenho um sistema bidimensional e na saída da minha CNN, da minha arquitetura, eu tenho um vetor de probabilidade, galera. Onde a probabilidade da existência de cada uma das classes definidas das características. Ou seja,
Vamos supor que a entrada seja uma imagem, né, com segmentando o rosto da pessoa. Então, a minha saída aqui é um vetor no qual vai representar exatamente cada elemento detectado, né, dentro do meu conjunto, e a probabilidade de ser cada um deles. Então, na verdade, a minha saída como um vetor é a informação propriamente dita da detecção. Tá entendendo? Então, aqui é o filtro final. É exatamente a minha saída, o que a gente chama de target, né? E a gente vai treinar essas targets com as diferentes entradas, né? E assim a gente consegue ensinar a máquina a identificar os diferentes padrões. Então, essa saída aqui, você percebe que eu saí de um sistema bidimensional e durante todas as camadas da minha CNN, eu estou trabalhando aqui agora a minha saída com nível de probabilidade de ocorrência de um determinado nível de detecção. Então, era isso, galera, que eu queria falar. Aqui, ó, o resumo da arquitetura que vocês conseguem ver aqui, ó, bem fácil, né? Você tem a sua imagem, você vai ver, percebe que esse processo de redução do size, do tamanho, e aqui a aplicação dos kernel, que é exatamente os diferentes filtros que eu vou aplicar junto com a minha dimensão da imagem para eu conseguir gerar esses mapas de características, né? Bem legal. E como eu falei, pessoal, o objetivo aqui era só, de alguma maneira, provocar vocês, tá? Provocar vocês e aprofundarem a teoria relativa a isso. Eu acho que ganha todos nós, ganha todos que estão aqui, ganha o Brasil, ganha a ciência, ganha a tecnologia, né, Vitor? Né, Rodrigo? Obrigado aí a todos pela oportunidade de estar falando com vocês sobre esse tema. Exatamente, David. Muito obrigado aí pela sua explanação, seu conhecimento. Compartilhar conhecimento é a melhor maneira de aprender, né? Então, a gente agradece muito. É a nossa primeira live. Nós vamos enviar essa live gravada para todos que marcaram, mas não puderam comparecer. E vamos seguir nessa parceria aí. Pode contar com a gente sempre aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram também. Ok? Agora, se precisarem aí de perguntas, estamos aqui à disposição. Ernesto, nosso parceiro aí que tem um case aí para a gente fazer. Se quiser aí já entrar aí, a gente já pode dominar essa oportunidade. Parabéns, David. Gostei muito da apresentação. Realmente, quando a gente começa a entender, né, as redes neuronais, essa parte mais básica, no início é complicado, né? Assim, você não compreende de primeira, mas eu gostei da sua abordagem, muito interessante, muito dinâmica. Eu perdi uma parte porque aqui está chovendo muito e a conexão caiu. Perfeito. Parabéns para a empresa. Eu fiquei muito feliz, né, de poder saber de tantas soluções que vocês estão apresentando e fiquei muito empolgado, assim, em ver as possibilidades que existem com a visão computacional. Parabéns para todos. Perfeito. Você teria uma dúvida para a gente poder trabalhar uma solução personalizada para você, no caso aí que você disse de escavadeira? Como é que era? Explana para a gente, por favor. Realmente eu estava trabalhando numa solução de empilhadeira que eu tinha conversado com você. Ah, de empilhadeira. Foi. Aí a gente tentou, chegou a um bom avanço, mas não seguiu para frente porque não houve interesse da outra parte, né? Entendo. Hoje nós evoluímos bem aí também com o laser, né? A gente tem um case aí de uma demanda de monitoramento de pallet
pallet com diversos tamanhos diferentes, que são feitos através do relatório humano, né? Então, a pessoa tem que estar lá na base lá e medindo toda a carga que está chegando. Isso aí demora muito, né? Então, a gente coloca ali um arco com um laser e ali a gente consegue, então, fazer a leitura milimetricamente do tamanho dos pallets e aí gerar esse relatório automático. Eu achei muito bacana essa parte. Muito boa, assim, na parte de... Assim, é trabalhoso na parte de desenvolvimento para vocês, né? E é um desafio muito grande, tipo, você juntar duas informações diferentes, né? Tanto do laser quanto da parte da visão computacional. E é fantástico, é fantástico. Exatamente. Ué, fique à vontade, um abraço aí, um prazer, ficamos à disposição aqui para a gente poder trabalhar junto aí as oportunidades. Muito obrigado aí e estaremos de volta aí no YouTube com essa gravação à disposição. Bom, aqui a gente precisa fazer aqui, só algumas considerações finais antes de encerrar a live, né? Só queria, primeiro, viu, David, falar assim, como eu adoro fundamentos, né? E a gente, como trata a entrega, o resultado prático da solução de visão computacional lá na conta, muitas vezes não entende o fundamento por trás, né? A forma de arquitetura lógica, dos algoritmos, da interpretação. Então, realmente foi uma aula. Eu queria agradecer, então, pela presença de vocês, por essa oportunidade de aprendizado, e dizer que esse foi só o primeiro evento, um evento seguinte. Vamos tentar levar mais esse conteúdo riquíssimo. Isso que você apresentou aqui é difícil da gente encontrar, de sintetizar esse conhecimento, né? É só quem está na prática mesmo ali consegue ter um contato, né, mais metodológico da solução, né, da tecnologia. E eu acho que você foi muito didático e enriqueceu demais. Eu aprendi muito aqui. Eu aprendi muito daquilo que a gente entrega, vendo a parte vamos dizer assim, de fundamentos, né? Então, obrigado. Eu não sei se vocês querem fazer alguma consideração final. Se a gente pode avançar. Vocês gostariam? Então, eu vou deixar aberto aqui só para fazer as considerações finais. Da minha parte, só um agradecimento. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Também só gostaria de agradecer a todos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, estou no LinkedIn, pode mandar mensagem também. E a gente pode estar trocando aí, interagindo nesses cases e também ajudando a quem quer se desenvolver na área. Estamos nos ajudando também. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Sucesso a todos. Tchau, tchau.